Bem, boa noite a todos e a todas. Hoje estamos aqui reunidos por mais uma vez para a leitura do livro Ordens do Amor, de Helen, né? Esse grupo de leitura foi introduzido pelo Hamilton, que convidou a Alice, né, para dar sequência. E hoje nós estamos aí com a coordenação do René, que é quem eu passo a palavra. Olá, boa noite a todos. Muito obrigado, Geraldo. Então, vamos dar sequência a essa obra. Nós estamos na página 37, no subtítulo Hierarquias, e hoje nós temos o Marcos como nosso leitor. Então, Marcos, você pode começar a leitura. Talvez em algum ponto a gente vai parar para abrir para pessoas que talvez tenham alguma dúvida. As pessoas que tiverem dúvida podem levantar a mão, existe um recurso aqui para isso, ou escrever suas perguntas também no textinho do lado, tá bom? Ô, Marcos, você está com a palavra. Ok, René. Me avise quando quiser que eu interrompa para comentários, ok? Tá certo. Eu vou começar do primeiro parágrafo, então, que são as quatro primeiras linhas, né? Onde o Hellinger diz: gostaria de dizer algo sobre hierarquias, de modo especial sobre a ordem de origem. Cada grupo tem uma hierarquia, determinada pelo momento em que começou a pertencer ao sistema. Isso quer dizer que aquele que entrou em primeiro lugar em um grupo tem precedência sobre aquele que chegou mais tarde. Isso se aplica às famílias e também às organizações. Bom, aí entramos no tópico a hierarquia na família. Sempre que acontece um desenvolvimento trágico numa família, uma pessoa em posição posterior violou a hierarquia, arrogando-se o que pertence a pessoas em posição anterior. Essa presunção tem frequentemente um caráter puramente objetivo e não subjetivo. Por exemplo, quando um filho tenta espiar por seus pais ou carregar em lugar deles as consequências de suas culpas, incorre numa presunção. Mas a criança não se dá conta disso, porque está agindo por amor. Não houve nenhuma voz em sua consciência prevenindo-a contra isso. Daí decorre que todos os heróis trágicos são cegos. Pensam que estão fazendo algo de bom e grande, mas essa convicção não os protege da ruína. O apelo à boa intenção ou à boa consciência, quando acontece, geralmente após o evento, não muda em nada o resultado e as consequências. A criança não pode defender-se contra tal presunção, pois é levada a ela por amor e na melhor das intenções. Só na idade adulta, quando chega à razão, é que pode livrar-se das amarras dessa presunção e retomar o lugar que lhe compete. Mas abandonar essa posição é difícil para a criança, porque então, de repente, terá de apoiar-se apenas em seus próprios pés, recomeçando bem de baixo e construindo apenas no que é seu. Aí ela fica em contato com seu centro. No lugar que se arrogou, fica descentrada e alienada de si mesma. Na terapia familiar, é preciso, portanto, observar se alguém está se arrogando algo que não lhe compete e, antes de mais nada, colocar isso em ordem. Acho que até aqui, não é, René? Sim. É um trecho muito importante, né, para aqueles que atuam, né, com constelações familiares ou com a terapia sistêmica familiar, né, esse trecho ele trabalha bastante aquele conceito que a gente chama de lealdades sistêmicas ou lealdades invisíveis, né? Entre vocês, há alguma pergunta ou alguma colocação em relação a esse trecho que foi lido pelo Marcos? Parece que a Cristiane quer fazer uma pergunta. Ok. Por favor, Cristiane. Tudo jóia. É o seguinte, isso particularmente mexe muito comigo essa passagem, porque eu fico às vezes pensando
e quando a pessoa leva essa presunção de criança também para a vida adulta e fica, mesmo na vida adulta, assumindo o que é dos pais. Como que desfaz isso e quais são as consequências? Sim, nós temos, Cristiane, esse fato, né? O Hellinger ele está falando, na verdade, exatamente de um episódio que começa na infância e muitas vezes se perpetua na vida adulta, né? E na vida adulta, muitas vezes a gente tem essa frase: eu por você, papai, eu por você, mamãe, ou às vezes eu por você, vovô, eu por você, vovó. Aqui a gente tem a frase presunção. O Hellinger também usa, às vezes, a frase de arrogância, no sentido de que eu rompo com a ordem, né? Existe uma precedência aí, né? Então, os meus pais, cabe a eles cuidarem de suas questões para que eu possa desenvolver minhas próprias questões e resolvê-las a meu tempo. Mas o meu amor cego infantil vai fazer com que eu queira fazer por eles. Esse amor infantil, sim, a gente pode encontrar isso numa pessoa de 40 anos, numa pessoa de 60 anos, numa pessoa de 70 anos. Né? É amor. Né? É exatamente isso que o Hellinger fala das ordens do amor. Né? É uma lealdade pura, inocente e cega. Então, eu não entro em contato com a minha força e a minha responsabilidade na vida, porque, como ele fala no finalzinho, eu estou alienado, seguindo esse destino que é de meu pai, de minha mãe, de meu avô, de minha avó, talvez de um irmão, né? Na tentativa vã de espiar algo que não me cabe, né? Então, é como se eu realmente estivesse deslocado de meu lugar dentro da família, estivesse tentando agir num outro lugar. Isso nunca vai dar certo. Por isso que o Hellinger fala tanto de uma dinâmica infantil, no sentido tanto da inocência, quanto também da pureza, né? Porque a criança, inconscientemente, está fazendo porque ela quer o bem. Mas e como se corrige isso? Quando se é adulto e meio que, vamos dizer assim, torna-se quase que um vício. Né? Já se acostumou tanto em estar resolvendo, em estar ali, como você usou, né? Pela pessoa. E como se faz para fazer essa correção e se ajustar, sair dessa alienação? O Bert, ele fala muitas vezes da questão de você buscar a reparação ou a reconciliação através da realização, então, da verificação desta dinâmica. Quer dizer, quando eu tomo consciência desta dinâmica e consigo ver que, por exemplo, eu estou fazendo algo por você, mamãe, vovó, e consigo dizer, eu sinto muito, né? E esse eu sinto muito é exatamente o que a palavra diz, sentir muito a ponto de que eu queria tomar isso para mim. Eu queria resolver isso por você. Mas eu só sinto muito. Isso é seu, não é meu. E aí eu posso novamente ocupar o meu lugar e permitir que o outro assuma o seu lugar e a sua dignidade. Porque só o outro pode fazer algo com isso. Eu jamais vou poder fazer algo com isso. Agora, se eu mantiver a minha postura de tipo, não, eu preciso me sacrificar, eu por vocês, eu vou replicar isso e talvez isso vai ser replicado por outros membros de minha família posteriormente. Existem aí movimentos ou de eu falando eu por vocês, e às vezes existe também a dinâmica de um pai, uma mãe, um avô, uma avó, algum membro familiar dizer para o neto, para o filho, você por mim. Né? Então, são dinâmicas, são emaranhamentos sistêmicos. Logicamente que em cada caso específico, a gente vai olhar o que está acontecendo, quer dizer, quais são os ingredientes dessa cena, né? Para que, através do campo, se mostre os elementos.
Senão, eu vou ficar de uma forma muito generalista, fechando uma teoria. E, na verdade, ela não é fechada, né? O Hellinger percebeu claramente, sim, existe uma ordem. E, muitas vezes, essa ordem ela é quebrada, no sentido da hierarquia, no sentido da precedência. Isso é feito na melhor das intenções. Inconscientemente, na melhor das intenções. Só que isso causa um distúrbio na sequência do destino dessa família. E aí vocês têm aquilo que a gente fala tanto em constelação de emaranhamento, né? Existe um nó. Enquanto você não puder olhar para esse nó e tomar consciência e diferenciar os lugares, esse nó vai continuar atuando no sistema. E aí a gente está falando de gerações, né? É difícil isso acontecer? Não, isso não é difícil de acontecer, né? Porque a criança, em sua inocência e pureza, nascida numa situação difícil, ela olha para os pais e ela fala, não, eu vou salvar vocês, eu vou fazer meu melhor. E muitas vezes na constelação a gente vê exatamente isso. O pai vira para a criança e fala, eu farei isso e deixo você com o seu destino, né? Vai cuidar da tua vida. Eu cuido disso aqui, né? E aí muitas vezes você vê uma liberação desse fluxo do pai para o filho e depois na sequência, né? Do filho para o neto, do neto para o bisneto, né? E aí esse emaranhamento pode possivelmente ir se diluindo, tanto nessa geração onde ele se formou no emaranhamento, como nas posteriores. Obrigada, Renato. Obrigado a você pela questão. Eu estava emaranhada. Estamos, né, de certa forma, e o Hellinger ele menciona aqui, né, da questão da tragédia, né, muitos elementos, às vezes, do teatro trágico, principalmente Shakespeare, você vai encontrar essas figuras emaranhadas em destinos. E muitas vezes você vai ver pela tragédia que os personagens não se deram conta do lugar que eles, entre aspas, roubaram, né? Que eles tomaram para si. E junto com isso, as consequências, junto com isso, novamente, as aspas, as maldições, né? E aí, isso vai seguir à frente dessa forma. Gratidão. Referente à pergunta da colega, ou ainda esse trecho, mais alguma questão dos colegas? Então, acho que, Marcos, a gente pode dar sequência aí na leitura, né, da proteção da intimidade. Ok, vamos continuar então aqui. A proteção da intimidade. Uma criança jamais tem o direito de saber o que pertence à relação dos pais. Isso não lhe diz respeito. Da mesma forma, o que pertence à relação do casal jamais diz respeito a terceiros. Quem revela assuntos de seu relacionamento íntimo comete uma quebra de confiança com sérias consequências, pois a relação se rompe. O que é íntimo pertence exclusivamente às pessoas que assumiram o relacionamento e deve permanecer como um segredo para as outras pessoas. Por exemplo, um homem não deve contar à sua segunda mulher coisa alguma que se refira ao seu relacionamento íntimo com a primeira. Tudo que pertence à relação do casal deve ficar protegido como um segredo entre o homem e a mulher. Quando os pais contam aos filhos algo sobre o assunto, é muito mal para os filhos. Um aborto, por exemplo, não diz respeito a eles. Pertence ao relacionamento íntimo dos pais. Mesmo a um terapeuta, deve-se falar somente de forma a proteger o parceiro, senão o relacionamento se rompe. Para por aqui? Não. Dá sequência, Marcos, por favor. A precedência no divórcio. Participante. O que deve fazer quando os pais se separam e os filhos perguntam: por que vocês se separaram? O Hellinger responde: deve-se dizer a eles: isso não diz respeito a vocês. Nós nos separamos, mas continuamos sendo seus pais, pois a relação de paternidade ou maternidade é inseparável.
Em casos de divórcio, acontece com frequência que os filhos são confiados a um dos pais e tirados do outro. Ora, os filhos não podem ser tirados dos pais. Mesmo após o divórcio, estes mantêm integralmente os seus direitos e deveres de pais. O que se desfaz é somente a relação de parceria. Da mesma forma, não se deve perguntar aos filhos com quem querem ficar. Caso contrário, serão forçados a decidir entre seus pais, a favor de um e contra o outro. Isso não se pode exigir deles. Os pais devem combinar entre si com quem ficarão os filhos e então dizer-lhes como isso se fará. Mesmo que os filhos protestem, sentem-se livres e satisfeitos, porque não precisam decidir-se entre os pais. Participante pergunta. Oi? Alguma pergunta? Não, desculpa, Marcos, por favor, os outros participantes desliguem o microfone para que isso não interrompa aí a leitura do Marcos. Muito obrigado. Pode dar sequência, Marcos. Ok. Aí o participante pergunta: não é verdade que muitos pais procuram desculpar-se diante dos filhos, contando-lhes o que não funcionou em seu relacionamento? Hellinger responde: tomem como princípio que as separações acontecem sem culpa. São, via de regra, inevitáveis. Quem procura pelo culpado ou pela culpa, em si ou no parceiro, recusa-se a encarar o inevitável. Procede como se pudesse ter havido uma outra solução. E não é verdade. Separações são consequências de envolvimentos e cada parceiro está enredado da sua própria maneira. Por esta razão, em minha prática terapêutica, jamais procuro saber quem ou o que poderia ser culpado pelo fato. Digo a eles que acabou e que agora enfrentem a dor por ter acabado, apesar das boas intenções iniciais. Quando enfrentam a dor, conseguem separar-se em paz e resolver de comum acordo o que precisa ser resolvido. Em seguida, cada um fica livre para o próprio futuro. É assim que procedo. Isso alivia a todos. Participante. Participei de uma pesquisa sobre as consequências do divórcio para os filhos e me interessaria saber o que você diz a respeito. Quando os casais revelavam aos filhos sua intenção de se divorciarem, o primeiro impulso das crianças era sempre pensar que elas tinham feito algo de errado e que os pais estavam se separando por causa disso. Hellinger responde: quando algo dá errado entre os pais, os filhos buscam a culpa em si mesmos. Preferem ser culpados a atribuir a culpa aos pais. Então ficam aliviados quando estes lhes dizem: nós, como casal, decidimos nos separar, mas continuamos a ser seus pais e vocês continuam a ser nossos filhos queridos, nossos queridos filhos. O participante: posso aceitar isto, mas já reparei muitas vezes que as crianças continuam questionando por que razão os pais ficaram tão decepcionados. E aí, o que faço? Hellinger: já lhe dei a solução, mas existe uma outra coisa importante com relação ao divórcio. Depois da separação, os filhos precisam ficar com o progenitor que mais respeite neles o outro. Via de regra, é o homem. O homem respeita mais a mulher nos seus filhos do que a mulher respeita neles o marido. Ignoro a razão, mas é possível observar isso. Quando aconselhamos um casal em vias de separação, devemos dizer-lhes que o melhor para o bem dos filhos é que cada um continue a cultivar neles o amor original que inicialmente sentiu pelo parceiro, seja no que for que tenha se transformado depois. Volta-se ao início do relacionamento, que para a maioria dos casais foi um tempo abençoado, um tempo de intimidade. Com a lembrança dessa intimidade, eles podem contemplar os seus filhos mesmo após o divórcio. A gente termina aqui, né? Acho que a gente pode dar uma pausa, Marcos. Uhum. E eu estou vendo que a Vanessa tem uma dúvida aqui. Eu vou ler a sua dúvida, Vanessa. Em relação ao aborto, isto mudou, né?
os filhos têm o direito de saber sobre os irmãos abortados, porém não têm o direito de saber detalhes da relação ou tecer julgamentos. Na verdade, o que nós percebemos aqui, e o Hellinger deixa isso claro também nesse texto, é que aquilo que aconteceu na relação do casal pertence ao casal, inclusive os abortos. Então, não é que o pai e a mãe precisam contar para seus filhos o que aconteceu antes deles. Mas existe um ponto aí que é importante, talvez esse é o ponto que você esteja tocando. Se os pais não conseguiram dar um lugar a este fenômeno, a esta criança que foi abortada, tenha sido ela abortada por razões naturais ou tenha sido provocado, ocorre um emaranhamento. E muitas vezes esse emaranhamento vai atingir os filhos posteriormente, né? Porque aí a gente tem, na ordem da precedência, uma alteração, né? O filho que é primogênito, na verdade, não o é, porque houve antes dele, na história, um outro primogênito que não vingou. Muitas vezes nas constelações familiares, nós percebemos que a pessoa traz isso, mas não conscientemente, e o campo mostra que existe algo ali. É muito importante para os pais fazerem esse luto, né? E para os pais sentirem este lugar, porque é muito comum a gente perceber isso, tanto no trabalho psicoterapêutico como nas constelações familiares, que para muitos o aborto não é algo relevante. Para muitos mas isso conta? E sim, a gente sabe o quanto isso conta, principalmente no corpo feminino, né? A relevância que isso tem como consequência física, psíquica, espiritual para o corpo feminino. E é muito importante para que esse luto, essa perda, esse fato seja vivenciado por pai e por mãe, os dois juntos. Caso contrário, isso vai gerar efeitos posteriormente nos filhos, assim como neles mesmos, né? Então, entrando novamente na sua questão, não, os pais não precisam contar sobre aborto, sobre o que aconteceu. Às vezes, uma mãe vai contar, sim, eu tive uma vida relacional antes de seu pai e houveram abortos, né? O que marca aí é muitas vezes quando o seu pai e sua mãe tiveram um aborto e isso não foi contabilizado por eles, isso não foi trabalhado por eles. E o luto não foi realizado por eles. E aí você percebe que isso vai ter efeitos posteriores sobre os filhos. Agora, em relação ao segundo ponto que você fala, detalhes da relação, não, de forma nenhuma, né? O que é da intimidade do casal é da intimidade do casal. Logicamente, os pais vão contar, olha, conheci sua mãe em tal lugar, conheci seu pai em tal lugar, namoramos tanto tempo, tal, mas o Hellinger está falando aqui de algo muito específico, a intimidade, aquilo que só diz respeito a um e ao outro. Quer dizer, isso pertence a eles. E é muito comum a gente perceber essa questão da intimidade, né? Que, de repente, a pessoa chega para você e ela conta um fato muito íntimo da relação dela com o marido, da relação dela com a esposa. E ela pede um conselho seu. E você dá um conselho. Muitas vezes você vai atingir em cheio essa relação, mesmo que essa não seja a sua intenção. E isso vai enfraquecer o casal. Quem é responsável por isso? Aquele que abriu essa informação para fora. Isso enfraquece o relacionamento. Por isso que quando Bert Hellinger trabalha com casais, ele trabalha com casais, ou seja, ele não trabalha com a mulher.
ou com o homem. Ele trabalha com os dois. Os dois sentam ao lado dele e assim ele trabalha. Porque ele fala, se eu trabalhar apenas com um, eu posso tirar a força desse casal. E às vezes, em vez de agir terapeuticamente, eu vou acabar atingindo esse casal de uma forma negativa. Então, nós trabalhamos o conjunto. E mesmo assim, o Hellinger, ele sempre pontua quando é exagerado, quando é excessivo. Quer dizer, quando está entrando numa intimidade, ele fala, não, eu quero saber o fato, o que está acontecendo. Né? A sua sensação, a sensação dela. Você concorda com isso que ele falou? É dessa forma? E aí, muitas vezes, ele vai olhar isso no campo. Né? Então, não sei se eu pude tocar aí na sua questão, Vanessa. Surge uma seguinte colocação. Denise Tais, você tem microfone? Você gostaria de fazer essa pergunta ou você prefere que ela seja lida? Posso fazer, não tem problema. Ok, por favor. Por exemplo, quando a gente fala para a criança sobre a ordem dela, por exemplo, o filho não é o primeiro, ele é o terceiro. Houve 2 crianças que não nasceram antes dele, né? Então, quando eu toco nesse assunto, quando eu falo, por exemplo, para o meu filho que ele é o terceiro na ordem de nascimento, necessariamente eu acabo tocando nesse tema do aborto. Então, isso é correto. Então, de certo modo, eu acabo revelando essa existência anterior. Então, é quase que inevitável tocar nesse assunto em razão, né, de revelar isso. Sim. Só que um ponto aí é muito importante. Né, nesse exemplo que você dá, é fundamental que essas 2 crianças anteriores tenham um lugar no coração e no corpo dessa mãe. Caso contrário, o que acontece é que esse filho vai tomar para si esse destino, né, dos 2 irmãos que não puderam vir. Então, a questão que a gente está falando aqui é bem da precedência, quer dizer, a intimidade no sentido da precedência, quer dizer, ela diz respeito ao pai e à mãe, é muito importante que o pai e a mãe tenham trabalhado isso, né? Da forma que foi necessário para os 2, no ritual que foi necessário para os 2. Uhum. Você não vai relatar isso para o seu filho como um relatório, como uma fofoca. Você vai relatar isso para o seu filho porque talvez para você seja importante, porque você já incluiu estes 2 como seus filhos, que não puderam estar aqui, mas que houve essa história. E muitas vezes esse fato já faz com que não seja necessário que você fale para o seu filho que ele é o terceiro. Né? E muitas vezes na constelação familiar isso não vai aparecer como um enodamento, um emaranhamento para esta criança. Então, a questão que a gente está falando aqui é exatamente como que esse luto, como que essa elaboração de uma perda foi feita pelos pais. Se ela não foi feita, corre-se o risco dos futuros filhos dizerem eu por vocês. E as crianças, elas têm acesso ao campo dos mortos, elas têm informações desse campo e elas entram em contato com isso. Né? Isso que muitas vezes aparece numa constelação familiar. Né? Também não sei se eu entrei mais ou menos na questão que você colocou. Sim, para mim está perfeito, é isso mesmo. Eu agradeço esse esclarecimento, me ajuda muito. Obrigada. Aqui da Vanessa, ela agradece, foi nesse sentido a dúvida dela. E eu gostaria de abrir ainda. Alguém tem mais alguma colocação em relação a isso? Eu tenho uma colocação, René. Por favor. Na verdade, eu tenho uma colocação e uma pergunta também. Primeiro, com relação à questão de revelar detalhes da intimidade do casal para um segundo ou terceiro relacionamento, né? É um testemunho pessoal, porque eu acabei incorrendo nesse erro quando eu tive um segundo relacionamento, até por pressão da minha segunda esposa, né, de perguntar coisas sobre o primeiro relacionamento, e eu acabei caindo na besteira de contar coisas que eu não deveria ter contado, né?
Isso me causou problemas sérios nesse segundo relacionamento. Isso acabou virando um fantasma na relação, né, durante toda a relação, e prejudicando muito essa segunda relação, né? Então, é só um testemunho pessoal de que realmente isso aconteceu comigo e hoje eu estou mais esperto. Realmente a gente tem que evitar qualquer tipo de comentário nesse sentido, né? Uma segunda relação, ela não tem que saber nada da primeira, né? Então, esse é só um testemunho pessoal. A segunda questão é com relação ao que você falou que o Bert, ele sempre constela o casal, né? Eu tenho assistido diversas constelações, muitas delas onde o facilitador constela o casal, mas já vi alguns casos em que o constelador constela apenas uma das partes, ou o homem ou a mulher que vem com uma questão. Pelo que você está dizendo, isso é errado, né? Quer dizer, então, se alguém vem procurar um facilitador, por exemplo, a mulher ou o marido, e quer constelar a questão do relacionamento, a gente deve recusar e simplesmente falar, não, você venha junto com o seu marido ou com a sua esposa, ou a gente não pode constelar? Como é que a gente age nessa situação? Recusa-se constelar? É uma pergunta muito importante, Marcos, né? Vou ressaltar, né, o que eu te falei foram de exemplos que eu vi do Bert Hellinger, e onde muitas vezes a pessoa sentava ao lado dele e ela falava, por exemplo, eu vou me casar e eu quero ter filhos. E o Hellinger perguntava, é uma questão de casal? Ela falava assim. E aí imediatamente ele perguntava, seu par, né, seu marido, sua esposa, está aqui? E quando ele dizia sim, está, ele falava, então chame para cá, né? Então ele imediatamente incluía esse parceiro na temática. E muitas vezes ele fazia isso, ele perguntava para um, pedia para trocar o lugar e perguntava para outro, né? Que é a forma como a gente procede também na terapia familiar sistêmica. Porque, logicamente, se eu perguntar a um e não ao outro, eu estou dando, como se diz, preferência, eu estou subindo um discurso e ignorando o outro discurso, né? Então eu tenho que ouvir os dois e ter aí um ponto de vista comum entre os dois. E esse é o tema que eu posso trabalhar. Eu tenho autorização do casal, dos dois, para olhar para a questão. Agora, digamos que você vai levar uma questão, Marcos. Eu vou pegar um exemplo, tá? Genérico. Você chega e fala, olha, eu estou no meu segundo casamento e ela é muito ciumenta e eu não estou suportando, né? Muitas vezes a pergunta seria, você vai terminar? Se você falasse, eu acho que sim, eu não tenho que constelar, né? Na verdade, você não teria nem que estar falando isso para mim, você teria que estar falando para sua parceira. Claro. Mas muitas vezes você vai falar, não, mas eu quero olhar para isso. E aí muitas vezes a gente vai colocar, esses ciúmes é só dela? Qual que é a tua responsabilidade em relação a esses ciúmes? Talvez seja importante ela estar presente aqui, né? Porque você está constelando algo do casal. Agora, se você leva, eu em todos os meus relacionamentos sempre fui muito ciumento. E na situação atual, eu sou muito ciumento e eu estou percebendo que eu vou perder ela, ele. Muitas vezes aí eu posso constelar, porque é uma questão minha, né? E é uma questão minha que eu percebo como um padrão se repetindo nas relações. Mas quando eu trago um tema que envolve aos dois, quer dizer, aí a gente entra na questão da intimidade. Quer dizer, isso foi construído nesse mundo a dois. E é uma questão que talvez ou leve para frente a relação ou termine a relação. O terapeuta tem que tomar muito cuidado quando ele for entrar aí. Quer dizer, ele precisa da autorização dos dois, né? Ele precisa ter a autorização do cliente para entrar nesse campo. E se é um tema do casal, ele precisa da autorização dos dois. Caso contrário, talvez esse facilitador pode causar um mal para esse casal no sentido de tirar-lhe as forças, né? Ou causar ainda mais confusão. Porque o que a gente tem? A gente tem o discurso de uma pessoa só. E a gente não sabe de que lugar essa uma pessoa está falando. Às vezes ela está falando de um lugar emaranhado, às vezes ela está falando de um lugar infantil.
né? E nós não temos esse outro lugar junto para dar um outro olhar, uma outra perspectiva. Então, nesse sentido, se você, como facilitador, está trabalhando com casais, você trabalha com os dois, mesmo se é uma questão de divórcio, se é uma questão de litígio. E aí, muitas vezes, a gente tem o trabalho aí, a experiência do Dr. Sami Storch, né? Que nas reuniões, nos workshops que ele fazia, ele tinha as duas partes presentes, né? E trabalhava com as duas partes, quer dizer, os dois estavam vendo o que estava acontecendo lá, né? Então, isso é muito importante, né? Agora, se você vai se arriscar a trabalhar um tema que é de dois com uma pessoa, você talvez vai cair numa armadilha. Corre o risco de ser parcial, né? Sim, ser parcial, e aí você talvez vai julgar, ou talvez você vai propiciar que esse julgamento do cliente seja mais agressivo, ou seja mais forte, e isso perturbe a relação. O facilitador, ele está a serviço do sistema, ele está a serviço da família. Então, ele tem a autorização do sistema para entrar no campo. Se você entra numa situação de casal e você só tem uma autorização, não tem a autorização dos dois, você está rompendo com a ordem dentro desse micro-universo, dentro desse sistema. Então, apenas para ilustrar isso, digamos que você me procure e você fale, olha, René, meu irmão ele tem um problema sério com drogas e eu quero constelar isso. Minha pergunta para você é, você constelaria? É complicado, porque é seu irmão, né? É o seu irmão que está emaranhado, que está com esta questão. E seu irmão não está lá me perguntando isso. Agora, se você chegar e falar, René, meu irmão tem uma questão com drogas, e assim, eu percebo que isso acaba comigo. Eu vou atrás dele, eu tento resgatar ele, eu não tenho forças, eu tenho muito medo, me preocupo muito, essa questão das drogas mexe muito comigo. Okay. Você está trabalhando uma questão sua, né? Exato, exato. E aí eu tenho autorização, né? Por isso que muitas vezes a entrevista inicial ela é importante, porque eu preciso que a pessoa que esteja junto comigo, ela esteja envolvida e implicada naquela questão que ela está levantando. Caso contrário, a gente corre o risco de ficar fazendo fofoca ancestral, né? Ficar se metendo onde a gente não foi chamado. É tipo o livre-arbítrio do outro também, né? Exato, exato. Né? Então, por isso o Hellinger deixa muito claro isso. Quer dizer, nós estamos a serviço do sistema, não contra o sistema. Né? Nós aceitamos as coisas tal como são. Então, se a pessoa fala para mim de uma história horrenda e ela fala, e o que eu devo fazer? Não sei. A gente pode olhar para isso. Ah, mas a minha esposa é uma pessoa horrenda, o que eu posso fazer? Traga ela aqui, vamos conversar. E não quer dizer que eu esteja concordando com ele que a esposa dele seja horrenda, ou que o marido seja horrendo, né? Mas vamos olhar a dois para isso, né? Assim eu não invado a intimidade e eu tenho autorização para dar sequência nesse trabalho. E isso é muito importante, né? Nós entramos com a autorização do cliente e nós saímos também com essa autorização, né? Aí o cliente sai da constelação com força, né? Com a bênção desse sistema, para fazer uma mudança, ou talvez para não fazer uma mudança, né? Porque ele viu aquilo lá e ele toma para si aquilo que ele viu, né? Nós, facilitadores, nós vamos esquecer aquilo, né? Porque fomos apenas visitantes nesse sistema, nesse cenário, né? Entramos e saímos, né? É mais ou menos nesse sentido que você perguntou, Marcos? Perfeito. Está claro agora, René. Obrigado pelo esclarecimento. Obrigado pelas questões. Temos mais alguma dúvida em relação a essas questões? Posso fazer só uma colocação, René? Por favor. Desculpa, quem quer? Paulo. Sim. Por exemplo, uma situação que chegou a acontecer comigo, e a pessoa, eu cheguei a colocar, eu senti a necessidade de que o parceiro estivesse presente, né?
E aí essa pessoa falou assim, então isso eu nunca vou conseguir fazer, porque ele nunca vai estar presente por uma constelação. Aí, na hora, o que me veio foi falar assim, olha, então o que eu posso fazer para você? Talvez mostrar para você de que forma que você olha para o seu relacionamento, sem mexer com o lado dele. Isso foi correto? Sim, sim. Num primeiro momento, é muito importante a gente deixar claro as regras, né, entre aspas, do jogo. E você deixou claro, quer dizer, você respeita o parceiro, né, e você está deixando claro, olha, para que eu possa olhar com seriedade, dignidade e respeito para essa relação, eu preciso que a outra parte esteja presente. E se a pessoa falar, não, jamais, não acredita nessa bobeira, ele jamais estaria aqui, ok, você quer olhar para a forma como você se relaciona? Sim, isso pode ser trabalhado. Mas é muito importante, você colocou o limite aí, né? Quer dizer, esse é um limite, essa é a ordem. Nós podemos trabalhar o casal e talvez ver uma solução para o casal com o casal presente. Agora, eu posso olhar para uma situação e talvez ver uma solução na sua perspectiva pessoal, se o tema é seu, não é de outra pessoa, né? Por isso que a gente também não usa as constelações para profetizar coisas, né? Esse não é o princípio. Nós olhamos para o fenômeno, e o fenômeno que está ligado ao seu campo, né? Ao campo daquele que nos demanda. E por isso que também a gente constela pessoas que nos procuram e não sai na rua falando, ô, Psyu, você não quer uma constelação? Vem cá, tá? Porque a gente precisa da pessoa implicada, buscando isso, né? Então, sim, da forma como você falou, Paulo, está muito claro. Quer dizer, você colocou um limite e ofereceu a possibilidade da pessoa se responsabilizar por aquilo que ela vai colocar. Isso é muito importante, né? A sua fala me faz lembrar aquela fala que o Hellinger diz, né? Que não existe nada mais perigoso do que uma vítima, né? Porque a vítima ela não se responsabiliza. A vítima ela terceiriza. E aí muitas vezes, né, vai falar tipo, o mundo é cruel comigo, a minha mãe é má, meu pai é muito rígido, meu parceiro é, né? E muitas vezes o que a gente vai falar é, ok, e você, né? Quer dizer, qual que é a tua questão, né? Se ele não se implicar nesse discurso, não, a gente não vai trabalhar. Porque corre o risco de quem perde a força nesse sentido sou eu como facilitador. Eu vou estar perdido no meio desse campo, porque de verdade eu não sei o que eu estou olhando, né? E às vezes eu não tenho nem autorização para estar lá, né? Então, novamente, a importância de eu sempre lembrar, eu estou a serviço do campo do cliente, do sistema do cliente, e eu preciso que ele esteja implicado para que eu possa adentrar nesse campo, né? Mas muito clara a questão que você colocou, Paulo. Obrigado. Obrigado, professor. Marcos, vamos dar sequência na hierarquia em organizações? Ok. Então, o Hellinger diz, nas organizações, além da ordem de origem, existe também uma hierarquia por função e desempenho. Por exemplo, o departamento administrativo tem precedência sobre os demais, porque assegura os contatos externos. Por isso tem precedência. Da mesma forma que na família, o homem tem precedência sobre a mulher. Numa clínica, por exemplo, o administrador está do lado do chefe, pois é a sua mão direita. A função do chefe e da administração fornece a base para toda a organização. Só depois vêm os médicos, apesar de constituírem o grupo mais importante, do ponto de vista da finalidade da clínica. Assim como a mulher aparece como mais importante que o homem, do ponto de vista da finalidade da família. Portanto, o segundo grupo mais importante é constituído pelos médicos. Seguem-se as enfermeiras, novamente como um grupo próprio, e depois o pessoal auxiliar, por exemplo, o da cozinha, também como grupo próprio. Entre esses grupos existe, portanto, uma hierarquia de acordo com sua função. No interior desses grupos vigora, então, além da hierarquia das funções, a precedência pela ordem de origem. O médico que se associou primeiro ao grupo
tem precedência sobre os que vieram depois, e assim por diante. Essa hierarquia nada tem a ver com sua função, e é determinada apenas pelo tempo em que se pertence ao grupo. Quando num desses grupos, um novo chefe, que antes não pertencia a ele, é colocado à frente dos demais, então, apesar de ser agora o chefe, ele ocupa a última posição pela ordem de origem. Deve, pois, dirigir esse grupo como se fosse o último nessa hierarquia, e pode fazê-lo facilmente se entender sua função como prestação de um serviço ao grupo. O comando de quem ocupa a última posição é particularmente eficaz, desde que tal chefe saiba como proceder. Aquele que dirige, mantendo-se na posição de último, ganha todos para si, porque respeita a hierarquia. Precisa, portanto, presidir e dirigir como se fosse o último. Às vezes, existe ainda uma hierarquia pela ordem de origem entre os departamentos e grupos. Quando numa clínica, por exemplo, é criado um novo departamento, ele ocupa uma posição inferior aos anteriores, a não ser que ganhe um novo significado, subordinando a si os departamentos pré-existentes. Aí o participante pergunta: pode esse chefe demitir alguém que, por ser mais antigo, ocupa na hierarquia uma posição mais elevada que ele? Hellinger. Se o chefe o despede injustamente, o grupo perde a segurança e se dissolve em pouco tempo. Se, porém, o chefe o despede por ter incorrido em alguma culpa, então está dentro da ordem. Se o outro não tiver cumprido o seu dever ou for incompetente, também pode ser rebaixado de função, mas nem por isso perde a sua posição na hierarquia de origem. Trata-se de dois domínios distintos. A função é um domínio e a ordem de origem é outro. Uma organização se dissolve quando um grupo hierarquicamente inferior se arroga o que compete a um grupo hierarquicamente superior. Por exemplo, quando a administração quer dominar o chefe, em vez de servi-lo. Ou ainda, quando no interior de um subgrupo, uma pessoa se arroga algo que compete a alguém que a precede na hierarquia. Existe naturalmente entre os membros de um grupo a competição pelo posto superior, pela posição de comando. Isso não envolve problema, desde que a pretensão se baseie na competência e no serviço prestado ao grupo, e ao mesmo tempo mantendo-se o respeito à outra hierarquia. Isso é comparável à luta dos servos pelas fêmeas. Mesmo quando o macho dominante se retira, as fêmeas ficam. Isso se vê também nas organizações. Mesmo quando o macho dominante se retira, expulso por um outro, as fêmeas permanecem. Não tenho aqui a intenção de esclarecer mais este ponto, mas qualquer observador pode notá-lo. Para por aqui ou continua, René? Aí tem a objeção. Eu vou fazer só uma pontuação para o grupo, né? Essa parte ela é bem interessante porque ele entra bastante naquilo que depois se desenvolve como as constelações organizacionais, né, que vocês vão ver depois no trabalho do Gunther Weber, né, que vai desenvolver toda uma área específica dentro das constelações familiares, chamadas de constelações organizacionais, né, onde você também tem a ordem, só que ela segue de maneiras um pouco distintas. Como vocês podem perceber, o Hellinger ele faz algumas colocações que podem ser vistas como genéricas. Então é assim. Só que ele sempre está falando do lugar do facilitador, né? Ou seja, nós observamos numa grande gleba que isso acontece dessa forma. Porém, para cada caso deve-se olhar especificamente o que está acontecendo. Como, por exemplo, a hierarquia entre homem e entre mulher. Dependendo do campo, um assume um lugar e o outro outra. Mudando o campo, mudam-se também os lugares. Quer dizer, sempre observar que existe sim a ordem da função, como ele diz, e existe também a ordem da chegada, da origem. E quando ele coloca aqui a palavra de chefe, muitas vezes ele está falando do fundador, né, da pessoa que deu origem a esse negócio, a essa empresa,
né? Quer dizer, aquele que abriu esse campo e serve ao grupo, à sociedade, com essa empresa. Então, essas são só algumas pontuações. Existe alguma dúvida sobre esse trechinho? Eu só... acho que você já respondeu, mas só para esclarecer a questão da posição do homem e da mulher, né, na hierarquia aí do casal. Como você disse, o Hellinger coloca as coisas de um ponto de vista geral, né, mas às vezes, em casos específicos, isso pode se inverter. Por exemplo, tem muitos casos em que a mulher é a cabeça do casal, né? Sim. E nesse caso, ela teria a precedência na hierarquia, certo? Dependendo da situação, sim. Né? Quando a gente tem, por exemplo, a frase do Hellinger, né? De nossa mãe temos a força, a energia vital, de nosso pai o direcionamento. Então a mulher nos dá a força vital, o homem a direção, ele aponta para um lugar. Então isso é de certa forma uma ordem. Né? Isso não quer dizer que um é melhor aqui, outro melhor ali. Não, isso quer dizer que muitas vezes você vai ver isto acontecendo e isso tem seus efeitos no campo. Agora, pode acontecer de uma mulher ser o chefe da família, tanto no sentido financeiro, como também dentro de casa. E talvez ela tenha marido, ou talvez ela não tenha marido, talvez ela tenha uma esposa ou não. Então, aí a gente olha para cada situação, quer dizer, como que a ordem se instituiu nesse sistema. E existe uma ordem, né? E aí você precisa entrar na especificidade, na singularidade de cada caso, né? Só que para o Hellinger ele fala muito dos vários grupos, dos vários casos clínicos que ele acompanhou. E aí você percebe que existe, sim, um global, uma ocorrência. E essa ocorrência, muitas vezes, ela é expressa de forma generalista. Só que o Hellinger sempre está falando dessa posição fenomenológica. Quer dizer, em muitos casos, como ele fala aqui, né, não tem a intenção de esclarecer mais nesse ponto, mas qualquer observador pode notá-lo. Num grupo geral. Só que, de repente, você vai chegar e vai falar, olha, eu observei algo diferente. Ok. Né? E pode ser que realmente seja diferente. Né? Principalmente porque nossa cultura e nossa língua, elas estão em constante mudança. Isso muda os mais novos, isso muda as hierarquias também. Né? Logicamente que o sistema caminha. Para o sistema está tudo em equilíbrio. Né? Mas às vezes eu vou me emaranhar num ponto ou em outro, porque eu vou desrespeitar a ordem, eu vou desrespeitar, ou eu vou excluir, eu vou colocar meu pertencimento em risco. O próprio Hellinger já mudou algumas vezes de opinião a partir de novas observações, né? O campo é vivo, né? Então tem muitas questões, por exemplo, nas questões das ordens do amor, tal como ele a colocou, você as vê hoje. Só que a forma como o Hellinger trabalha com as ordens, se a gente pegar a simetria oculta do amor e se a gente pegar as novas constelações, você percebe que existem mudanças, né? A postura é fenomenológica, mas sim, ele ampliou a técnica em alguns aspectos, ele retirou outras coisas, quer dizer, ele é um pensador que está constantemente revendo suas questões, sempre respeitando a singularidade dos casos. Existe uma questão aqui da Denise. Denise, você pode colocar ela no grupo, por favor. Minha pergunta é o seguinte: se há alguma orientação para aqueles casais caracterizados pela chefia da mulher? Porque eu percebo que alguns consteladores costumam frisar a importância da mulher dar o lugar do homem na família. Eu já participei, por exemplo, de algumas constelações em que a consteladora pedia, né, para a pessoa que estava sendo constelada, o seu pai do lado direito, a sua mãe do lado esquerdo. Mesmo que a mãe lidere essa família, havia essa tentativa de fazer, então, que a mulher tomasse o seu lugar e o homem, né, como lado direito. Tem alguma orientação nesse caso? Enfim. Não sei se eu consegui esclarecer. Sim, sim.
Sim, lógico, muitas vezes você tem algumas estruturas, guias, né, que apontam, né, ó, é assim, é assado, por exemplo, nas teorias de linguagem do corpo, você muitas vezes tem certo assim, assado, mamãe está do lado direito, papai está do lado esquerdo, ok, né, isso são estruturas, isso são colocações. Mas a orientação para o facilitador é que ele escute e teste no campo. Porque uma coisa que acontece muitas vezes é que você tem uma estrutura, digamos, aparentemente patriarcal. Você tem um pai que cuida de tudo financeiramente e uma mãe que é dona de casa, né? Construindo aqui bem como exemplo. Só que na constelação familiar, o que se percebe é que a criança ela precisa de um direcionamento e ela não o encontra no pai. E ela precisa de uma força e muitas vezes também não o encontra no pai. E aí você percebe que do lado da mãe, ela se sente forte e direcionada. E do lado do pai, talvez ela entre num lugar de sacrifício. Muitas vezes você vai trabalhar o que é melhor dentro deste sistema, né? Ou seja, que o filho prevaleça, que o filho siga adiante com a vida. E o lado da mãe, nesse caso específico, é o lado forte. Pode ser ao contrário também, né? Então, você sempre vai ter que verificar como são essas informações nesse sistema específico. Principalmente porque hoje nós estamos falando de relações homoafetivas, ou então de relações com múltiplas figuras parentais, né? E se você seguir um esquema muito rígido, masculino e feminino, papai e mamãe, talvez você não consiga escutar ou observar a dinâmica, a ordem que existe lá, e ela existe. Então, é muito importante sempre verificar no campo, né? Quer dizer, lógico, você tem a teoria, você tem uma base e você atesta no campo, né? Por isso que o Hellinger fala que quando eu entro no campo, eu entro sem intenção, sem julgamento, sem medo, sem amor, né? Porque para permitir que o campo se mostre tal como ele é. E aí eu vou poder facilitar com a força desse sistema, com a autorização desse sistema, né? Então, você vai ter terapeutas que às vezes vão seguir uma certa linha e uma certa teoria, mas Bert Hellinger muitas vezes coloca teste no campo, sinta no campo. Eu lembro uma vez, faz um tempo atrás, eu fiz uma tradução de um dos textos do Hellinger. Na verdade, é um vídeo do Hellinger onde ele fala da meditação com os pais. E ele diz, minha mãe está de tal lado e meu pai está de tal lado. E aí uma pessoa me perguntou, falou, não, mas o Hellinger disse errado, porque a mãe era para estar desse e o pai desse. O Hellinger deixou bem claro no vídeo, eu sinto a minha mãe desse lado e o meu pai desse lado, né? Então, você não vai entrar num embate com o cliente, você vai validar exatamente essa sensação, isso que se mostra no campo. E vocês vão perceber que, às vezes, esses lados, realmente, eles vão mudar, né? Isso não quer dizer que não existe uma estrutura, não existe uma gramática. Sim, mas ela precisa ser verificada em cada caso singular, né? Isso é uma coisa que o Hellinger sempre repete de novo, né? A postura do facilitador é sem intenção, sem julgamento, sem medo, sem amor, né? Para que eu possa entrar, ficar e me retirar novamente, né? Isso entra de acordo ou responde o que você perguntou, Denise? Responde sim. Muito obrigada. Existe mais alguma colocação dos colegas? Alguma pergunta? Bom, nós pegamos agora às 9h30 e então eu vou
encerrar esse nosso encontro aqui. Eu gostaria de agradecer muito ao Marcos pela leitura, as perguntas que os colegas fizeram, né? O Hamilton gentilmente me convidou para estar aqui com vocês hoje, o Hamilton e a Adilena. Agradeço muito esse convite. E é possível que eu esteja novamente com vocês na terça-feira que vem, às 8h30, né? E quando Renato Bertatti voltar do International Days, Hellinger Days, lá da Alemanha, ele nos traz as novidades do campo de lá, né? Então, muito obrigado a todos vocês e boa noite. Obrigado também, boa noite. Geraldo, você gostaria de colocar mais alguma coisa? Desculpe. Não, perfeito. Só de agradecer, foi bastante útil a nossa aula hoje. Muito obrigado. Obrigado pela parte de gravação, pelo cuidado organizacional aí nos fundos. Ok, estamos à disposição. Boa noite a todos. Boa noite.